Fala pessoal, mais um vídeo da sequência aqui falando de gastronomia. Vocês estão vendo, toda vez que eu paro para entrevistar, eu fico com fome e com vontade de comer, porque o pessoal só fala de coisa boa, de coisa maravilhosa. E hoje eu estou aqui com o chefe Timóteo Domingos, que eu até brinquei com ele aqui, que é domingos e feriados, não é só no domingo, né? Que vem aqui de uma natural de Maravilha, no Alagoas. Olha, pessoal de longe vindo aqui para Paranavaí, interior do Paraná, nós estamos bem perto, né? Totalmente distantes, né? Exato. Chefe, Timóteo, vou chamar de Timóteo, se você me permitir. Sim. Se apresenta ao pessoal, fala quem é você, da onde você vem, da sua trajetória. Então, eu nasci em Maravilha, que é sertão do estado de Alagoas, e fiquei conhecido como chefe do sertão, tendo como referência a região onde eu nasci, onde eu vivo até hoje. E o meu objetivo desde sempre é mostrar a Caatinga como base alimentar. Olha só. Mostrar que assim como a Amazônia ela tem sua importância, ela é considerada o pulmão do planeta, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica são tão importantes quanto ela. Para que a gente tenha de fato uma sustentabilidade, e falando isso através da comida, através dos ingredientes disponíveis em cada micro e macro região, é preciso entender que um único bioma sozinho não vai chegar a lugar nenhum. É preciso ter uma conscientização sobre a preservação de todos. Olha, que bacana você falar isso. E isso tem que estar muito latente na nossa área, na gastronomia, que é onde é a base de tudo. Nós temos o poder de trazer a informação através da importância do alimento, conhecendo desde o processo de quanto tempo leva para cultivar o produto e quanto tempo leva para ele chegar na mesa do consumidor. E eu acredito que a gente está em um momento em que precisa abrir a discussão sobre preservação ambiental. Não se fala, hoje não existe nenhum tipo de debate sobre preservação ambiental no Brasil. Existe um debate sobre preservação da Amazônia. Sim. E está muito restritivo ainda. É preciso falar de forma ampla. Nós temos o Cerrado, em que um grande percentual já foi extinto de espécies. A Caatinga, que 55% já foi extinta. Lembrando que a Caatinga ela é o único bioma que é exclusivamente brasileiro. Então, cada espécie que é extinta da Caatinga é extinta do planeta. Nós temos a Mata Atlântica, que já foi devastada. Então, nós precisamos começar a bater mais forte nessa tecla e criar possibilidades. Não adianta querer que o agricultor ele preserve se ele não tem uma forma ainda de monetizar isso. Eu falo por experiência prática trabalhando na Caatinga. Nós temos o cultivo das cactáceas, são espécies diferentes de cactos que eu uso na alimentação, mas o cara que derruba hoje, que desmata para plantar milho, para plantar feijão, os pequenos agricultores, eles fazem isso por falta de alternativa. Então, para que haja uma mudança de hábitos, é preciso que nós que estamos na outra ponta, dentro da cozinha, mostremos outras possibilidades. É mostrar que é possível gerar renda com produto nativo. Olha só, porque que legal. Porque se ele não isso. gera renda com produto nativo, ele é obrigado a plantar uma outra coisa para ter o dinheiro de se sustentar. O que é bacana você estar me colocando é porque nós temos que criar uma cultura no nosso país, né? Exatamente. Voltada para essa preservação e para essa forma de gerar rendas com coisas que às vezes as pessoas não sabem que dá para gerar renda, né? Exato. É o formato que existe hoje nos países de primeiro mundo de economia criativa e economia circular. É você usar a criatividade para gerar renda de forma ampla para as comunidades, de forma criativa e de forma sustentável. Porque não tem como um projeto ser sustentável se ele não consegue se sustentar e sustentar quem está gerenciando esse projeto. Então, o agricultor ele é a ferramenta principal dessa engrenagem. Se ele não consegue gerar renda preservando e produzindo em meio a essa preservação, ele não vai conseguir preservar. Olha, isso aí que você falou é um alerta. Olha, pessoal, hashtag fica a dica. A gente está tão preocupado aí com só desmatamento da Amazônia e tal, mas existe todo um cuidado com outras regiões do nosso país que também exigem a mesma preocupação. Nossa, Exatamente. Timóteo, que bacana você colocar isso, até para os seguidores entenderem essa preocupação que a gente tem que ter. Não é simplesmente um lugar que precisa ser cuidado, é todos os lugares, né? Exatamente. E assim, existe uma discussão hoje muito forte sobre o produto orgânico, sobre o produto agroecológico, o veganismo, enfim.
Mas dentro de tudo isso é preciso perceber que cada região tem suas peculiaridades. E nós temos que discutir de forma ampla, mas dentro dessa discussão, debater de forma específica cada micro-região do Brasil. Existe a visão externa de miséria, de seca no sertão do Nordeste, e existe a realidade interna. Então, eu acredito que um pesquisador, um profissional de qualquer área que seja, principalmente da área de alimentação, para que ele fale, de fato, com veracidade sobre essas regiões, ele precisa ir conhecer. Então, falou tudo agora. Não creio que alguém que nunca foi no sertão tenha credibilidade de falar sobre a realidade do sertanejo. Então, nós temos hoje, eu acho extremamente importante esse tipo de ação que está acontecendo aqui na Universidade de Paranavaí, que é trazer profissionais de várias regiões para debater junto com os alunos as diversas regiões, as diferenças que existem entre elas, mas ao mesmo tempo os trabalhos que estão sendo feitos dentro de cada uma, que podem se juntar e se multiplicar. Exatamente. Acho que é pegar a experiência do que tem de positivo na Amazônia, na Caatinga, no Cerrado, na Mata Atlântica e tentar fazer com que essas experiências positivas que estão dando certo se multipliquem e se adaptem a outras regiões. E o nosso papel como chefe de cozinha, como pesquisador da área alimentar, é transmitir essa informação, é mostrar que existem possibilidades. Porque se nós que pegamos o produto ali, da sua melhor forma possível na cozinha, não conseguimos transmitir essa conscientização, ninguém vai conseguir. Exatamente, chefe. Que bacana. O chefe Timóteo colocando aqui um alerta para todos nós e, poxa, você me deixou até emocionado falando isso aí, porque é um cuidado e de verdade, de todos que eu tenho conversado, as pessoas que eu tenho ouvido, essa forma que você colocou dessa conscientização, vou falar para você que é a primeira vez que eu estou ouvindo. E isso é importante, eu acho que precisa espalhar muito mais isso aí. Então, pessoal, hashtag, compartilhem isso, vamos defender essa ideia. Eu acho que é isso que é importante, a gente tem que cuidar do Brasil como um todo. Exatamente. Né? Esse é o ponto. Cada lugar tem o seu valor, cada lugar tem as suas realidades. E você falou uma coisa fundamental, o que tem de gente que quer dar bedelho sem conhecer uma realidade, né? Exato. Exato. É terrível. Eu busco falar sempre, exaltar a Caatinga, porque eu nasci lá, eu me criei lá. Eu passei por secas em que, claro, foi uma realidade muito diferente do tempo dos meus avós, dos meus pais, mas que não tinha água para beber. Então isso é uma realidade que é desconhecida, entendeu? Mas o problema não é falta de água. O fato de não ter água para beber, por exemplo, quando eu tinha 10 anos de idade no sertão de Alagoas, não era por falta de água. Era por falta de conhecimento para o aproveitamento da água. Porque se eu sei que chove 3 meses por ano no sertão, eu tenho que aprender, dentro dessa convivência, a conservar essa água e fazer com que ela dure o ano inteiro. Então, o que falta não é água, o que falta é conhecimento para melhor aproveitamento da água. E o que falta é que as políticas públicas que foram criadas e que continuam sendo criadas no nosso país, elas sejam voltadas de fato para a realidade. Porque o que acontece é uma política pública que vem de cima para baixo sem conhecer a realidade e que acaba sendo implantada nas diversas regiões do Brasil de forma igual. E não pode ser. Não pode ser. São realidades diferentes. Completamente diferentes. Então, com o passar dos anos, algumas políticas públicas que foram criadas hoje amenizam as secas nas extremas regiões do Nordeste do Brasil. Mas é preciso evoluir. E eu acredito que essas novas gerações, é a minha geração que tem a obrigação e tem nas mãos o poder de transformar. De transformar através, eu acredito que tem 5 áreas que são básicas para que a alimentação ela tenha uma mudança de hábito generalizada. E falo de forma específica do Nordeste. Nós precisamos unificar a agronomia, a biologia, a nutrição, a gastronomia e a pedagogia. Porque ao mesmo tempo que eu tenho o agrônomo, eu tenho o biólogo fazendo trabalhos essenciais, se eu não tiver um pedagogo que tenha um conhecimento amplo sobre tudo isso e que transmita na sala de aula para o aluno, para gerar um aprendizado e conhecimento nesse sentido. Esse conhecimento não vai se ampliar. Isso precisa ser trabalhado na base, desde a criança. E aí vem o quarto ponto que é extremamente importante, que é a gastronomia. Quando eu falo de gastronomia, eu não falo só do chefe de cozinha. Mas uma figura que é extremamente importante e muito pouco falada, que é a merendeira. Nós precisamos ter dentro das escolas merendeiras capacitadas e ter municípios que tenham
por lei, a obrigação de utilizar os produtos nativos dentro dessa merenda escolar. Se eu tenho um pedagogo debatendo de forma teórica sobre a importância da preservação, a importância dos produtos nativos e quais são comestíveis, e eu tenho no intervalo da aula, na merenda, a materialização do que foi falado na comida, é a forma mais prática que existe de conscientizar a criança e fazer com que as próximas gerações elas cheguem com uma visão completamente diferente. Caramba. Gente, olha que legal isso, chefe. Você está me deixando até assim... eu achava que essa conversa ia para um caminho totalmente diferente e você está trazendo aqui um ensinamento, apesar da tenra idade, você uma experiência de vida incrível, e falou, olha que preocupação acadêmica da parte dele com relação ao ensino, ao aprendizado que precisa, para que haja um equilíbrio entre todos esses setores e que haja uma conscientização, uma mudança cultural no processo. Show de bola isso. E hashtag fica a dica, então, para a gente mudar a nossa forma de pensar. Percebam, não é porque a gente está falando de gastronomia que a gente não tem que se preocupar com outros fatores. Não existe gastronomia. Exato. Se não existir todos esses fatores. Exato, eu não vou conseguir fazer um bom prato se eu não tiver um bom produto. Acabou. Para ter um bom produto, eu preciso de um trabalho de solo adequado, eu preciso conhecer biologicamente o ingrediente e eu preciso saber da importância nutricional dele. Caramba, eu vou falar para você que eu ganhei amanhã, hoje aqui conversando com você, por aprendizado que eu estou tendo aqui contigo, essa visão que você está colocando, e quem é aluno, quem é meu aluno, não só quem me segue, mas quem é aluno, vai sair daqui encantado com essa conversa que a gente está tendo aqui, tenho certeza disso. Agora, é claro que a gente está falando da conscientização, é importantíssimo, sem isso a gente não tem uma boa comida, e você, pelo que eu vi, é uma pessoa que se preocupa muito com essa questão regional, com esses valores da terra, da boa comida, e você tem aqui, eu estava vendo uma questão que você tem aí um produto que é seu, que você usa, não é que é seu, que você usa e aproveita muito bem, que é a palma. Mas para quem não conhece, igual eu, o que é a palma? Então, a palma é uma espécie de cacto, ela é nativa do México, foi trazida para o Brasil no início do século passado por um pesquisador chamado Delmiro Gouveia, um dos maiores empreendedores que o Brasil já teve, e ela se disseminou pelo Brasil na alimentação animal. No México, ela é usada exclusivamente para alimentação humana. Então eu comecei a usar ela na alimentação humana no Brasil. Isso antes de conhecer o contexto histórico da chegada dela ao Brasil. Durante várias secas, principalmente no final dos anos 60 e início dos anos 70, que foi uma das maiores secas da história que o Nordeste já presenciou, houve muito consumo da palma na alimentação humana. E por não conhecer o registro do consumo humano dela no México, isso era visto como sinônimo de miséria. Então, consumir palma no sertão, e isso foi muito colocado de forma muito pejorativa pelas grandes emissoras do Brasil durante a década de 70, colocando, lembro de uma imagem de um jornal que eu peguei um retrato em que a criança ela mastigava uma folha de palma. Uma criança suja, chorando, e aquilo chocou o Brasil inteiro. Meu Deus. E houve durante várias décadas a ressignificação desse produto, colocando como algo realmente de miséria. Você não tem nada para comer no meio do sertão, na seca, e você consome a palma. E pegando todo esse contexto histórico, as técnicas tradicionais que existem no México e fazendo a releitura para o Brasil. E usando ela como produto de cozinha criativa, na verdade. Olha que bacana. Tem uma tal de uma sopa palmatória. Exato, a sopa palmatória, que é uma sopa de palma maravilhosa. Ela pode ser utilizada em brigadeiro, em bolos, olha só. cocadas. Então ela é um produto muito dinâmico. Versátil, um produto super versátil e, do ponto de vista nutricional, incrível. Olha vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina A. São 25 tipos de aminoácidos que são essenciais para a alimentação humana. Cara, olha só, e as pessoas não conhecem. Exatamente. Então hoje está havendo uma ressignificação desse produto, e não só da palma, mas o xique-xique, mandacaru, facheiro, quipá, que são espécies nativas altamente nutritivas e saborosas. Ou seja, aí vale a pena, pessoal, eu vou colocar na descrição do vídeo os seus contatos, Instagram, depois você deixa, se você quiser falar, como é que o pessoal te acha ali, Timóteo Domingos. Tá fácil, facinho de achar. Eu vou colocar na descrição, porque, gente, vale a pena seguir e conhecer o trabalho do chefe Timóteo Domingos, que ele tem um trabalho maravilhoso. Eu estava vendo algumas fotos já lá, eu fiquei encantado com os pratos, com as regiões, as fotos que você coloca ali, eu achei incrível e curioso, fiquei curiosíssimo para conhecer, né? Eu preciso lá conhecer a região, né? E vou conhecer, com certeza. Indo para lá, vou te avisar, chefe, estou indo lá conhecer. Combinado, e vou lá conhecer se já estiver funcionando lá o seu. Que eu fiquei sabendo que tem um projeto aí para acontecer. Exato, é um espaço de vivências onde o objetivo
mostrar o sertão como um oásis e levar as pessoas da mesma forma que as pessoas saem para conhecer uma vinícola, por exemplo, e ter toda aquela experiência de conhecer o cultivo das uvas, a diferença entre cada uma, a influência do terroir. Então, o objetivo é fazer isso com as cactáceas e mostrar que existem pouco mais de 1.200 espécies. O objetivo inicial é trabalhar com 2%, que são 22 espécies, e mostrar a diferença entre cada uma, o resultado final de produtos dentre cada espécie e o formato de cultivo para cada uma delas. E quando começa esse projeto a funcionar efetivamente? Você tem uma data, não? A primeira experiência ela acontece esse ano ainda, provavelmente final de novembro, início de dezembro. Maravilha! Chefe, eu quero agradecer a sua paciência de vir aqui. Eu sei que você está cansado, uma viagem longa. Vai ter agora o evento, ainda o chefe Timóteo está aqui para o evento da faculdade em Paraná, aqui no interior do Paraná. Então imagina, nós estamos no interior do Paraná e ele está vindo de Alagoas para cá, né, com esse chapéu que eu acho maravilhoso, é lindo esse chapéu típico da região lá, né? E eu preciso muito de chapéu, porque eu preciso proteger um pouco mais do que outros aí, né? Quero agradecer, você é uma pessoa, olha, você me encantou com esse seu jeito, o jeito que você coloca a sua consciência real de vida e de trabalho. E eu quero que você deixe um recado para quem me segue, para o pessoal que está aí, o que você... Deixo você livre para deixar o recado, o que você quiser deixar. Então, acho que só para concluir, de forma bem direta, eu acredito que nós, como seres humanos, precisamos ter uma atenção maior com tudo que está ao nosso entorno. E não é só uma obrigação de um ambientalista se preocupar com o meio ambiente. Acho que todos nós, independente da área, podemos contribuir de alguma forma, mas algo que é extremamente importante, e que eu cito no meu segundo livro, que vai ser lançado no dia 10 de novembro, é que não adianta você fazer campanhas em redes sociais, não adianta fazer revolução em redes sociais de proteção, por exemplo, de determinadas espécies de animais que estão em extinção, e você passa na rua, você vê um mendigo e você finge que nada está acontecendo e que é natural. Acho que a preocupação ambiental, ela começa e ela parte da preocupação com a nossa espécie. Então, se preocupando e buscando alternativas para conviver com a nossa própria espécie de forma consciente, que a partir daí nós vamos ter uma abertura de visão para, de fato, conviver com as demais espécies que são essenciais para a manutenção da nossa vida. Olha, chefe Timóteo, eu vou falar uma coisa. Começamos pensando num papo gastronômico e terminamos num papo filosófico muito bonito. Obrigado por ter vindo aqui. Foi um prazer imenso te conhecer. Pessoal, hashtag vale a pena seguir e conhecer muito mais o trabalho do nosso querido aqui. Um abraço, vaz na minha que vocês se dão bem. Obrigado, chefe. Obrigado, Cabra. Prazer.